E me ocorreu que talvez uma forma de reorganização seja essa dos valores. Então, bom, eu não tenho o meu companheiro ali de fábrica, mas eu tenho o meu companheiro de igreja, por exemplo. Eu tenho o meu companheiro de conservador, não sei, porque me parece meio... parece que a gente está passando por uma reconfiguração de como os eleitores se percebem e se juntam para votar, né? Tem um senso comum antigo, por exemplo, de que em eleição municipal o eleitor vai para a urna pensando se a rua dele está iluminada, se o lixo está sendo recolhido, se a creche está funcionando, com interesses muito do dia a dia. E a gente vem assistindo a uma inserção de assuntos extra-municipais já tem algum tempo. Então, organizando os interesses de outra forma, né? Pode ser que isso esteja acontecendo ou essa nova forma de votar, não sei se é tão nova assim, mas enfim, muito mais pensando em valores, ela é fruto de outro fenômeno. Eu acho que o que acontece é que a igreja permanece uma experiência de contato pessoal. Experiência imediata de contato pessoal, de organização muito concreta das pessoas na vida. E na falta de outras, aumenta o peso. Pois, pensando alto, uma hipótese. Né? De um modo geral, eu diria que essa coisa assim são valores que puxam. Eu sempre olho assim, o valor é uma racionalização que vem depois. É tão fácil reelaborar valor. Entendeu? De que forma? Você organiza. O meu ponto, do modo geral, é o seguinte, assim. Na medida que a sociedade se desorganiza, aumenta o grau de liberdade do poder econômico. Aumenta a prevalência do poder. Nesse momento o pessoal está falando, não é a economia, é outra coisa. Mas eu falo, mais que nunca é o poder econômico. Porque é o seguinte, vamos dizer, a água corre para o mar. A direção normal, natural do poder e do dinheiro é... Para onde há mais poder e mais dinheiro. Para onde há mais poder e mais dinheiro. Exatamente. Quem tem mais... Qual a melhor chance que você tem de ganhar 1 milhão? Se você já tiver 1 milhão. Né? Aquela coisa. Exatamente. Então, na política, isso é muito evidente para mim. Quer dizer, a direção natural do poder é o dinheiro. Né? A pretensão do liberalismo é separar isso, pelo menos formalmente. Porque nós temos direitos iguais. Né? Mas é exatamente um programa. Porque o normal, você pega histórias, você pega a história da humanidade e quem controla o poder político, naturalmente, controla os recursos econômicos. Aí você tem uma ambição na sociedade liberal de que isso possa, pelo menos em tese, ser separado. Na democracia, todos nós votamos, ricos e pobres. Tentando reequilibrar. Mas é uma tentativa, nem sempre vai funcionar. O viés, quer dizer, o que uma democracia faz não é que aí todo mundo fique igual. O que a democracia faz é que você institui mecanismos pelo qual todo mundo fala e, de alguma maneira, tem voz, e exerce algum tipo de influência, e espera, quando tudo der muito certo, contrabalançar esse curso natural da água, né? Quando tudo está andando muito bem. Isso depende de que essa população organizada consiga exercer veto sobre algumas coisas que os poderes mais estabelecidos, que estão mais próximos das instâncias decisórias, por acesso natural, que Fernando Henrique Cardoso chamava 50 anos atrás de anéis burocráticos. Né? Você pode ter uma ditadura, mas não importa se você é um cara rico, né? Se você é um industrial paulista, você passa a mão no telefone e fala com o ministro da Indústria e Comércio. Né? Você tem o canal. O natural é essa influência. Né? Haja democracia e haja organização para contrabalançar. Você tem que fazer com que no telefone não se decida nada. Tem que ter uma mesa de negociação, tem que ter um lugar. Você precisa criar o espaço institucional em que um outro interesse mais distante do núcleo de poder consiga se exprimir, eventualmente arrancar. Ou seja, você consegue fazer políticas
redistributivas, desconcentradoras de poder, sejam econômico ou de qualquer outra natureza, de contestação de um consenso valorativo conservador, se for o caso, na medida em que você tem organização no chão e instâncias decisórias de mediação representativa que consigam entulhar o processo decisório, meter areia no lobby mais natural e exercer veto, travar, obstruir e arrancar concessão. É assim que você faz estado de bem-estar social. Entendeu? Não é ali alguém pensando, um governo amanhece e fala, gente, eu acho que eu queria fazer isso ou aquilo. Na medida, no entanto, que as organizações no meio vão se esvaziando, e nesse momento é a base mesmo que está esvaziando, ninguém tem paciência para... A gente mal vai em reunião de condomínio, né? Imagina aí em reunião... Mas aí também é uma analogia pela coisa mais chata do planeta. Não tem como, eu costumo dizer, não tem como esperar que a democracia funcione bem se você não quer ir nem na reunião do condomínio. Entendeu? Esquece. Não vai funcionar, porque isso depende de você sentar, decidir coletivamente o que vai rolar. E assim, você não quer ir nem na reunião do condomínio, muito menos você vai numa associação civil dessa ou daquela natureza, dedicar suas noites àquilo, a um sindicato, ouvir aquela conversa chata, etc, etc. Ainda mais se você tem no seu celular um lugar que você vai lá e xinga o governo e... botei o governo em apuros com o meu grito aqui. Né? É totalmente ilusório. Na verdade, agora você tem uma poeira de irritação que, na verdade, não consegue exercer veto nenhum. E nem avança. E aí você vai desregulando. Nem Claro. impede retrocessos do ponto de vista daquele cidadão. Não viabiliza avanço. E nem viabiliza o avanço é sempre penoso, porque a água corre para o mar. O lugar natural, né, da decisão política é reforçando o poder já existente. A menos que você consiga exercer veto. Na medida que as organizações... E essa, de novo, uma ironia assim, que eu fico pontuando. A esquerda passou todo o século XX meio desancando, botando reticências na democracia representativa, no elogio da democracia direta ou participativa. A participação é bem-vinda, claro, mas a fantasia da democracia direta, nos plebiscitos da vida, favorece o status quo, entendeu? Assim, se você quer mudar o status quo, e políticas, olha a história das políticas que geraram o welfare state e tal. De modo geral, você tinha um quadro político com muita organização e capacidade de exercer veto. Né? Fazer, sei lá, greve numa fábrica que é importante, parar o trânsito com passeatas, parar o sistema. Aí você arranca concessões, porque vai ter confusão. Né? Esse tipo de coisa. Na medida que você perde capacidade de fazer isso, o rodo passa. Né? Passa a boiada. Você vai passando a boiada. Então, eu acho que, em boa medida, é isso que está acontecendo. E você acha que a direita, e mais em particular a extrema-direita, conseguiu pegar essa... Eu achei muito boa essa imagem da poeira de irritação, né? Porque é exatamente como eu me sinto envolta quando eu estou em rede social, muito mais até do que no bar, conversando e tal. É aqui, né, que a coisa está tão etérea, assim. Não é etéreo, porque é concreto, mas enfim. Mas você acha que a extrema-direita consegue dar a ilusão de que está reagindo, de que essas pessoas pertencem a algo, né? Porque é muito sobre pertencer. As bolhas de redes sociais favorecem isso. Os grupos de acampamento na frente do quartel, mal ou bem, tinha uma questão forte ali, ideológica, autoritária, antidemocrática, mas tinha muito uma coisa de, encontrei gente que pensa como eu e estamos numa luta juntos. Isso é algo que um lado do espectro está sabendo fazer melhor? No caso dos quartéis, é espasmódica, né? E no limite, ilegal, tolerado indevidamente, talvez criminosamente, pela cúpula do Exército. Absoluto. Né? Estamos em pleno acordo disso. Não, pois é, primeira coisa. Né? Mas, assim,
a maneira como eu olho para isso é com uma certa assimetria fundamental. Não é que eles aprenderem, a esquerda precisa aprender. A esquerda tem a mania chata de tentar elaborar políticas públicas. Tem um problema complexo, você tem que montar um procedimento que vai ter uma burocracia. Primeiro fazer umas 4 assembleias a respeito. Esse é o pedágio. Esse é o pedágio duro de atravessar. Eu sou professor de ciência política, mas eu sou um desastre como militante. Eu não tenho essa inclinação de maneira nenhuma. Eu quero ficar no meu canto lá dando minhas aulas. Entendeu? Não sou, eu frequento as... Ok, eu vou na reunião de condomínio. Você é síndico? Não, eu vou em reunião do departamento, da faculdade, cumpro o pedágio e não reclamo. Não, mas justo. faço a minha parte profissional e em casa. Pronto, é isso que eu faço. Muito bem. Né? Mas não consigo atuar no sindicato, não tenho paciência. Não Mas é enfim, fácil. não é fácil, Não. é exigente. Mas o que eu acho, assim, nesse ambiente desorganizado, é mais fácil você operar na desconstrução. Tu quer na Entendeu? construção de algo, né? Claro, no veto. Quer dizer, você tem... A extrema-direita não está preocupada com a elaboração e implementação cuidadosa de uma política pública muito complexa, a partir de um diagnóstico. Entendeu? Isso aqui tá ruim, a gente tem que consertar, e tem um diagnóstico assim, a gente precisa criar, portanto, uma estrutura que vai fazer isso, isso aqui. Basicamente, Bolsonaro dizia isso todo dia, estou aqui para desfazer. Trump também fala, está ali para desfazer. Está desfazendo em velocidade aceleradíssima. A agenda, o que eu acho a agenda da direita internacionalmente nesse momento a agenda da direita há 40 anos ela é antirregulatória. Eu me recuso a chamar esse pessoal antirregulatório de liberal. Eu brinco que liberal sou eu. Tá? Brinco a sério. Brincadeira não é mentira. Exatamente. Reivindico o rótulo. Liberal sou eu. Esses caras não são liberais. Né? Eles não estão nem aí para o devido processo legal, para direitos das garantias constitucionais, para coisa nenhuma, desde que eles levem o deles. Né? Etc. Eles estão desmanchando regulação que enche o saco de gente poderosa para onde a água correria com naturalidade. Né? Então, você entulha o sistema de política pública, para de fluir o poder para os lugares naturais. Né? E essas pessoas naturalmente poderosas vão trabalhar para desfazer isso. Desfizeram isso no âmbito doméstico em vários países do mundo, começar por Estados Unidos, Europa Ocidental, vários lugares e tal. E nesse momento, o foco da pauta antirregulatória é multilateral. É a ONU. É o sistema ONU, é a Organização Mundial de Saúde, é o globalismo, blá, 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 blá. Aí isso aparece na retórica Musk, Bolsonaro, Trump. A pauta é essa. A pauta é antirregulatória o tempo todo. Eu insisto, ela não é pró-mercado. Eles não têm problema de operar com monopólio desde que o monopólio seja privado. Tá? Ela é anti-Estado. Ela é anti-regulação. Tanto é anti-Estado que pouco a pouco foi produzindo uma certa incapacitação progressiva do sistema político, uma incapacitação estatal progressiva, que claramente é o caso nos Estados Unidos, né, em parte da Europa Ocidental, que não adianta quem está governando ou não consegue entregar nada, porque você basicamente produziu um desmanche deliberado. Né? O projeto é esse. O projeto é esse. E na medida que não entrega nada, a população começa a olhar em torno, falar, mas como assim você vai botar nos fascistas autoritários? Mas, cara, tem 30 anos que eu estou levando na testa. Entendeu? Não tem nada funcionando. Né? Mas é isso, assim, na literatura, falando em termos de ciência política, nos anos 60 tinha uma vasta literatura sobre desenvolvimento político. Ficava pensando nas condições do sistema político ser capaz de entregar mais ou menos coisas, as capabilities, no inglês, do sistema político, em várias esferas. Era uma literatura com muitos problemas, muito etnocêntrica, presumia, né, que quanto mais perto do modelo americano, melhor funcionava, etc. E os americanos estavam lá matando presidentes e candidatos a presidente, fazendo direitos civis, né? Então eles tinham um monte de problemas, e a literatura meio passava ao largo disso. Mas eles estavam pelo menos preocupados normativamente em se perguntar: quando é que o sistema político funciona bem? Quando é que funciona mal? Quais são as condições que opera? E o que eu acho que aconteceu de 80 para cá, com o desmanche, é que você foi produzindo um Estado, os estados
dos países centrais hoje são menos capazes de fazer coisas, não estados do modo geral, especificamente Estado versus mercado, mas assim, o sistema político, né, desses países são menos capazes de entregar coisas do que eram 40 anos atrás. Né? Às vezes hoje a gente naturaliza muito nos Estados Unidos, não tem regulação para nada, mas eles desmancharam muito a regulação que já tinham feito, eles tinham um controle exemplar de fluxo financeiro de campanha. A Suprema Corte desmanchou, né? Ao longo de 40, 50 anos eles foram desmanchando vários controles, que aí vai ficando disfuncional, não consegue mais aprovar orçamento. Daí a pouco tem um Trump fazendo um festival trágico que está fazendo com as garantias constitucionais do país. Então, acho que esse é o quadro. O Brasil, na verdade, ao longo desse processo, coincide com o processo de democratização e de construção de outra coisa na direção oposta. Mas nos últimos 10 anos, é um país que a deriva sob o efeito de um processo parecido, né? Perfeito. Lu, eu sei que tem também mais comentário aí do nosso público diante dessa análise tão ampla, tão abrangente do professor. O que você pescou por aí? Comentário da Tatiana Salles. Aliás, a Tatiana Salles hoje chegou pedindo desculpas porque chegou atrasada, veio mais tarde. Eu queria só dizer que isso vai ser descontado do seu salário, Tatiana, sabe? É um absurdo você chegar mais tarde desse jeito. Mas ela diz o seguinte... Nossa, comentarista. Ela vem todos os dias, professor. Ela diz, olha, eu não acho, por experiência própria, que a esquerda seja boa com política pública. A esquerda brasileira, ao menos, é ruim de diagnóstico, não olha para as experiências internacionais e nem mede resultados. E aí eu queria usar essa pergunta dela aqui como um gancho para a gente falar um pouquinho de 2026, professor, porque a gente tem um cenário aí em que a direita está super fragmentada, né, com o processo do golpe, com o Bolsonaro inelegível, com essa disputa aí pelo bolsonarismo, né, pelo trono do bolsonarismo e também pela direita que se afastou do Bolsonaro. E na esquerda a gente tem o PT e o Lula com uma queda de popularidade. Então, eu queria usar a pergunta da Tatiana aqui para te perguntar o que você vê no cenário de 2026, o que pode se desenhar a partir daí. Do jeito que a gente está pondo agora, quer dizer, direita virou outra coisa, né? Mais longe do que era a direita há 15, 20 anos atrás, né? E a gente fala dessa coisa basicamente apostando no desmanche, é mais o que a gente chamaria extrema-direita, né? E não era o repertório do que seria um centro-direita há 15, 20 anos atrás, que também estava fazendo políticas. Basta ver, sei lá, os tucanos no governo Fernando Henrique. Tem alguma desregulação, um neoliberalismo meio moderado ali, alguma privatização, alguma desregulação, mas muita construção institucional ainda, né? Muita coisa estava acontecendo, sendo construído, um certo consenso que vinha por ali. Eu acho que o Brasil não é nem melhor nem pior do que ninguém para fazer política pública. Quer dizer, você vai ter... Política pública é tentativa e erro, né? Você tenta, quanto melhor o diagnóstico, cuidadosa a formulação, provavelmente melhor. Mas tem sempre algum trade-off aí entre ficar tempo demais formulando e não conseguir implementar, né? Ou correr para a implementação sem um diagnóstico. Você sempre tem que achar um equilíbrio nisso. Coisas podem dar errado. Mas a gente tem um repertório de conquistas também muito relevante, né? O SUS não é banal, Não. Né? Pensa no Brasil, pensa o que é o Brasil pré-SUS, né? E pensa o que é o SUS e pensa o que é a saúde mundo afora, né? E você tem algo que a gente pode bem se orgulhar, e não é invenção da esquerda estrito sensu, né? Não é invenção do PT, né? Estava lá, o Partido Sanitarista estava lá por toda parte na Constituinte, no PMDB, etc., no PSDB, no PSB, no PT também, muita gente para todo lado. E se você me permite ser indelicada e te interromper, é só porque eu não posso perder a chance de falar para a Tatiana e para todos que nos assistem que o nosso documentário Democracia, uma História Sem Fim, que está no nosso streaming, fala justamente dessa construção que você está narrando, de como é no ambiente democrático da nova república que as maiores conquistas de políticas públicas e de avanços sociais do país foram feitas, foram realizadas,
E isso não é mérito de um único campo político, mas sem dúvida é porque os campos democráticos trabalharam, né? Então, não é na ditadura, não é em quem faz tentativa de golpe, nunca isso, mas que pontua isso. Então, pontua a Constituinte como um grande momento, a criação do SUS, aí pontua o Plano Real, aí pontua o Bolsa Família, aí pontua a política de cotas. Então, assim, a crítica dela de que a esquerda é ruim em políticas públicas, eu acho que eu entendo o ponto de vista dela de muitas vezes ver tentativas fracassando, mas eu acho que talvez seja uma generalização que não se sustente, porque há políticas públicas interessantes conduzidas por governos mais à esquerda. E assim, mesmo os governos do PT não foram exatamente o esquerda pura, né? Puro sangue. Sempre teve uma mistura ali, né? Nunca é. Nunca é, A esquerda exatamente. sempre joga fora de casa. Mas lembro sempre nesse contexto, na conversa sobre isso, lembrei de novo da coisa que nosso professor de gerações de cientistas sociais no Brasil, Glaucio Soares, repetia sempre: boas políticas salvam vidas. Isso. Né? E ele mesmo, depois de 20 anos lutando com o câncer, foi morrer de Covid sob um governo que se recusava a fazer a política elementar, ditada pela regulação internacional a respeito do assunto. Né? Mas eu acabei interrompendo teu raciocínio para chegar no que pode ser 2026. Exato, essa era a premissa. 2020, nesse momento, inclusive, assim, é importante ter clareza, eu acho, sobre 22, basicamente o que ganhou a eleição em 22, quando você tem uma eleição que vai 51 a 49 ou algo parecido, né? Não foi o PT ganhou a eleição. O PT ganhou a eleição, ok, Lula é filiado ao PT, então ele ganha a presidência da República. Mas eu brincava, ali tinha de um lado o Bolsonaro, do outro lado o Partido da Constituição, digamos assim. É importante, eu acho, nesse momento, é importante cultivar sobriedade e senso de perspectiva, né? E baixar expectativas, né? Porque o vento toca contra. Né? Não é só no Brasil, basta ver o que está acontecendo nos Estados Unidos e etc. Né? Então, é muito importante esse partido da Constituição cultivar a coesão interna. Eu acho, nesse sentido, acho sintomático, sugestivo, né? Esse shift, essa oscilada, né? Essa apropriação mais agressiva pelo governo nesse momento dessa agenda sensível, eleitoralmente nevrálgica, tanto segurança pública quanto do pequeno empresário, que, enfim, é eleitoralmente importante e que não tem sabor de pauta exclusivamente petista. Né? São agendas que sinalizam certa ambição, esperança de aglutinação do Partido da Constituição, de manter isso aglutinado para 26. Eu consumo pesquisas de opinião, assim, de popularidade, assim, com muita moderação. Quando alguém me mostra uma pesquisa avaliando a reforma ministerial, eu mudo a página. Falo, não, passa adiante. Obrigada. Tem zero interesse. Entendeu? Porque isso realmente significa nada. Né? Porque, sinceramente, o que você achou da reforma ministerial? Eu sou professor de ciência política, eu não tenho a menor ideia. Não tem... Assim, sei lá, cara. Talvez um ou dois nomes eu lembre, depois vamos ver. O objetivo de uma reforma ministerial não é ser popular em si, é eventualmente reorganizar o governo para seja de um lado entregar resultados mais imediatamente, botar ministros mais eficazes onde não estava tão eficaz, ou eventualmente de maneira indireta melhorar a sua relação com o Congresso de maneira que algumas coisas fluam melhor e acaba produzindo melhoria no desempenho do governo. Não é a ideia de falar, trocou o ministro, gol, agora vai. Então, hoje é um negócio maluco, porque qualquer notícia sai hoje, depois da manhã tem a opinião da população. Então, ok, teve uma oscilação drástica, surpreendente, atípica, no caso do governo Lula, na virada do ano para cá,
Como todo fenômeno atípico, meu instinto básico é aguardar. E esperar para ver onde isso... Agora, mesmo que isso fique mais ou menos por aí, isso tem que ser consumido também diferente da maneira como os americanos consomem. Né? Porque lá tem umas coisas assim, menos do que X% não se elege de jeito nenhum. Mas está falando de um quadro bipartidário estável há 150 anos, com voto facultativo, portanto, o pessoal desinteressado não comparece. E com frequência erra, né? Porque Não, essa última eleição... mas a popularidade do Biden não estava boa. Não, a popularidade não. Do Trump também não é boa, né? Mas, enfim, então tem muito filtro no processo. Tem que passar pelas convenções, quem que vai entrar, com quem que vai disputar, Sim. etc, etc. Né? Então, e aqui ainda tem o detalhe. Voto obrigatório, o que faz um comparecimento mais alto, que provavelmente tem uma relação mais errática com o resultado da consulta de pesquisa, porque parte das pessoas podem estar falando algo na pesquisa agora e votando de outra maneira depois. Ainda mais que tem 30 partidos, deve ter uns 20 mais ou menos existindo dentro da Câmara. Vai ser uma constelação mais ou menos imprevisível de aglutinações daqui até lá. Quem vai sobreviver na direita é uma incógnita, né? Todo mundo sempre fala no governador de São Paulo. Todo governador de São Paulo é um presidenciável. Mas o último governador de São Paulo a virar presidente foi Jânio Quadros. Né? Então, assim, as incertezas são grandes, e ainda mais quando ele pode se reeleger. Então, acho muito improvável que seja Tarcísio. E tem um fator também que é o adversário político vocal do atual governo. O ambiente está ruim para incumbentes, globalmente. Mas o adversário político óbvio do atual governo está inelegível. E assim deve permanecer. E talvez esteja preso. E isso abre um flanco para muita coisa, né? E mesmo o vento contrário para incumbentes, a gente tem que levar em conta o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro nunca teve popularidade especialmente alta. Muito pelo contrário. Atravessou a pandemia com tudo que foi. Mesmo assim, com todos... graças a toneladas de abusos que cometeu, mas chega lá e quase se elegeu em cima do Lula. Isso. Né? Que não conseguiria ter feito em 2018. Né? O Lula liderava as pesquisas com folga quando ele é retirado da disputa. Né? É incerto que ele ganharia no segundo turno? Mas, de novo, estamos falando de incerteza. Assim, ou seja, tudo somado, se fosse botar R$10, eu não aposto em nada. Se fosse botar R$10 em alguém, eu botava no Lula. Para 26, entendeu? Ele é um candidato a presidente em busca de reeleição. No Brasil, isso só não deu reeleição uma vez, no caso do Bolsonaro, né, disputando contra o próprio Lula. E que aí foi lá e tentou um golpe. Exatamente. Pelo qual espera-se seja punido, inclusive. Exatamente. Então, muita calma nessa hora para quem eventualmente entra em pânico. Né? Mas, basicamente, eu acho que essas coisas tem que olhar. Tem que estar atento, naturalmente. O governo está deixando claro que está atento e está se mexendo, aparentemente. Né? Não se trata de ignorar, dar de ombros, a oscilação real ali aconteceu. Mas, agora, daí, o pessoal faz infelizmente, melou, acabou o jogo. Os amigos da gente na rede falam, acabou, vai ser um desastre. Não, de jeito nenhum. Mas tem uma coisa, você falou, o movimento atípico e tal. A atipia está muito na inflação. No bolso, no supermercado, nessa sensação de insegurança e tal, em problemas muito concretos que vão, só para dar a volta em tudo que falamos, que vão muito além de uma eventual pauta de costumes ou de uma eventual pauta religiosa, inclusive, embora ele também esteja tentando alcançar o público religioso de outras maneiras, né? Mas assim, tem coisas concretas que o governo vai precisar fazer entregas aí nesses próximos, nesse 1 ano e 9 meses que tem pela frente, e que se não fizer, realmente, talvez as suas chances eleitorais fiquem menores mesmo. Evidente, se o governo ficar lá deitado em berço esplêndido, olhando para o céu, não vai funcionar. Mas não fazem isso. Né? Agora, essa coisa da pauta religiosa, só para uma última palavrinha a respeito disso. As igrejas atendem
necessidades materiais muito concretas das pessoas, né? Eu entendo que o discurso mais específico, mais ostensivamente religioso é antes um atalho para acionar essa rede, que é muito real, muito concreta, e que atende necessidades de sobrevivência material e até de proteção contra a violência, que eventualmente são tessituras organizacionais associativas, num certo sentido sociológico, né? Que puxam o voto por isso. Por razões muito reais. A gente, às vezes, na universidade fica olhando, que absurdo, o pessoal olha para isso. Nós, meio agnósticos, secularizados, assim, Sim. olha para isso com certo estranhamento. E quanto mais a gente estranha, mais pior a gente fica na fita e mais enraiza do outro lado, com excelentes razões. Exato. Agora, preliminarmente, elas são organizações muito eficazes na provisão de necessidades profundas dessa população. Perfeito. E aí elas acionam o campo simbólico também, que, portanto, fica facilmente ativável na hora da campanha, etc.